Estamos de volta com mais um tema para debate. A presidente do Tribunal Superior Eleitoral, ministra Carmen Lúcia, anunciou que vai antecipar a saída dela do comando da Justiça Eleitoral. Originalmente, a magistrada ficaria no cargo até o dia 3 de junho. Vamos ouvir o que ela disse. Eu decidi que, ao invés de deixar para o último dia de mandato, 3 de junho, a sucessão na presidência deste Tribunal Superior Eleitoral, iniciar o procedimento para a eleição dos novos dirigentes da Casa e o processo de transição para equilíbrio e calma na passagem das funções aos que dirigirão a Justiça Eleitoral brasileira e conduzirão o processo de outubro de 2026. Com essa decisão, eu posso voltar integralmente às minhas funções no Supremo Tribunal Federal, com a certeza de que os ministros garantirão de forma republicana e democrática as eleições de 2026, e por isso eu estou marcando para a próxima terça-feira, dia 14, a eleição para os cargos de presidente e de vice-presidente deste Tribunal Superior Eleitoral. Depois, nós, juntamente com o ministro Cássio Nunes Marques e o ministro André, marcaremos o início efetivo da transição e, posteriormente, provavelmente já para o próximo mês, como iria acontecer, a data da posse dos eleitos. Vamos voltar ao debate. Cardoso, vou trazer aqui pontos colocados pelos aliados do ex-presidente, ali até no ano passado, de que Nunes Marques à frente do TSE mudaria ali o contexto da justiça eleitoral no ano de eleições, com Bolsonaro preso. Ele muda realmente alguma coisa ou não? Olha, Juliana, aqueles que são aliados de Jair Bolsonaro e que falam isso do ministro Cássio Nunes estão colocando sob suspeição o próprio ministro nomeado pelo presidente que eles defendem. Veja, um ministro, quando ele é nomeado, e sendo uma pessoa séria, ele se desliga da sua origem. Eu vi muitos ministros nomeados por Lula, muitos ministros nomeados por Dilma Rousseff, que se desligaram completamente, inclusive às vezes tomando decisões que eu achava erradas e injustas contra aqueles que os nomearam. Eu cito um exemplo, o processo de impeachment de Dilma Rousseff. Eu era advogado de Dilma Rousseff naquele processo. Nós tínhamos participado, e eu diretamente como ministro da Justiça, participado da nomeação de 5 ministros do total de 11, pois num processo que nós tínhamos discutindo o processo de impeachment, que, a meu ver, tinha várias situações em que não eram conformes àquilo que deveriam ser pela Constituição, nenhum dos nossos ministros nomeados votou conosco. E alguns diziam, isto é traição? Não, ele achou isto. Ele se desligou da gente. Eu posso ter ficado bastante chateado porque achava que o voto deveria ser outro, mas era minha percepção. Eu não posso lançar uma suspeita de que porque uma pessoa é nomeada por um presidente, que ele vai ser fiel a esse presidente, porque senão, ao dizer isto, eu estou dizendo que essa pessoa não é idônea. Então, aqueles bolsonaristas que acham que Cássio Nunes dará aquele toque, digamos assim, de benefício a uma corrente política, estão lançando uma dúvida sobre a idoneidade e sobre o caráter, me permite dizer, de Cássio Nunes Marques. Acho isso muito feio, muito incorreto. O que se espera de um juiz é que ele seja imparcial. Não importa quem o nomeou, que seja imparcial. O que não quer dizer neutro. Isso é muito importante nós termos claro. A neutralidade não existe em nenhum ser humano. Nós vemos a vida a partir da nossa carga histórica, dos nossos valores, dos nossos sentimentos. É como se tivéssemos um filtro interpretativo da realidade e isto muda de pessoa para pessoa. Seguramente Cássio Nunes não será igual a Carmen Lúcia, que não foi igual a Edson Fachin. Ou seja, a vida é de pessoas que têm visões diferentes. Mas uma coisa é não ser neutro. Alguém é mais conservador nas interpretações que faz, outro é mais progressista. Assim é a vida. Outra coisa é não ser imparcial, é ter lado, é ter torcida, é jogar no time de futebol. Juiz nunca será neutro, porque é ser humano. Agora, imparcial ele tem que ser. Quando eu tenho esta afirmação de Cássio Nunes Marques será parcial, favorável à direita e à extrema da direita, eu, se fosse Cássio Nunes Marques, ficaria muito revoltado com as pessoas que digam isso. Ele deveria dizer, vocês estão achando que eu não sou sério, vocês estão achando que eu não sou um bom juiz, vocês estão achando que eu sou mau caráter, é isso que vocês estão dizendo? É isso que vocês esperam de mim? Portanto, é evidente que muda, porque toda pessoa é pessoa
e haverá uma mudança de concepção na presidência com base no Nunes Marques, que tem os seus valores, a sua carga valorativa da vida, a sua forma de ver o direito, que é diferente de Carmen Lúcia, e todos serão diferentes, claro. Mas daí a se supor que ele vai ser parcial e as pessoas estarem festejando, significa os bolsonaristas que dizem isso, dizem que Cássio Nunes Marques não é sério. E eu fico aqui solidário a ele, que eu espero, e tenho certeza que será um juiz, acima de tudo, imparcial. Se não for, nós deveremos criticá-lo com muito vigor. Ana Amélia, o que esperar dessa mudança no comando do TSE? Olha, acho que sai uma mulher competente, a ministra Calmon, é muito a ministra Carmen Lúcia, desculpa, Carmen Lúcia. A Carmen Lúcia marcou aí a passagem pela seriedade, pelo equilíbrio dela, pelas manifestações nesse ponto. O ministro Nunes Marques é um low profile, ele não é de frases de efeito, ele é mais na sua, como a gente fala no popular, cauteloso, então ele vai ter um desempenho, acredito, como os outros ministros de um tribunal temporário que funciona no período eleitoral para dirimir as dúvidas que acontecem ali de questionamentos de postulantes que se acham ofendidos ou que não respeitam a lei e assim por diante. Então, dentro de uma normalidade democrática, como estamos vivendo, e o presidente do Tribunal Superior Eleitoral terá a responsabilidade de conduzir dentro daquilo que regula o funcionamento e a aplicação de uma lei eleitoral que nós temos que observar para tornar cada vez melhor, mais fortalecida a democracia brasileira e também os agentes políticos entenderem que uma competição que nós temos numa eleição, ela é um ato sagrado, né? O eleitor ir para a urna votar, escolher o nome do candidato. E agora, se você transformar uma campanha eleitoral num cabo de guerra, com violência, com uma série de outras atitudes condenáveis, aí a Justiça Eleitoral tem que entrar para valer, para fazer o respeito à lei e o respeito aos adversários. Temos que entender que o cenário político agora, numa disputa dessas, que é uma disputa, a recondução do presidente para mais um mandato, isso também tem um peso nessa disputa. E uma direita que está aí disputando a presidência com indicações importantes do ponto de vista da popularidade e isso também, claro, acirra os ânimos. Só esperamos que esses ânimos não sejam exaltados ao ponto da violência. Então, há por isso o poder moderador do presidente do Tribunal Especializado terá que valer a sua autoridade.